Começando o nosso episódio de hoje, mais que especial. Hoje a gente vai começar um quadro que se chama Psiquiatra no Streaming. Que delícia! Já teve por aqui a psiquiatra Érica Camargo. Ela já teve 2 vezes. Ela deu uma participação no episódio da mulher e depois ela veio com tudo no episódio Mãe de Teia, né? A gente falou muito dos desafios desse diagnóstico e foi assim um episódio assim, revolucionário mesmo, né? Porque trouxe muita riqueza de várias áreas da vida, de vários pontos de vista. E aí, ela é aquela pessoa da criatividade, da intensidade, de vamos com tudo. E a gente conversa muito sobre os filmes, que tem tudo a ver, né? Com a vida, né? A gente fala, né? A vida imita a arte imita a vida. Então, nada mais gostoso do que para trazer gatilhos, acho que de coisas que fazem a gente pensar sobre o funcionamento humano, do que pensar nessas possibilidades do que os filmes, as séries, né, todas essas expressões artísticas nos trazem. Então, a Érica, essa pessoa que está sempre me provocando para isso, e nessa conversa a gente trouxe um tema muitíssimo atual. Hoje a gente vai falar sobre o filme Mountainhead. Don't mind slumming it in the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Mountainhead. Look at this place, Soups. Thank you. No, I just said look at it. No compliment implied. Simply look at it. Here we go. O filme tá na Max e ele traz um pouco a ideia desse movimento tecnológico, entre outras coisas. Mas para isso eu já vou chamar a Érica e ela já conta pra gente um pouco sobre isso. Érica, bem-vinda de novo. Oi, Carol, tudo bom? Olha eu aqui de novo. A gente troca tanto WhatsApp, figurinhas sobre filmes, né? E aí resolvemos bater esse papo aqui, vamos brincar de... Não somos críticas de cinema, né? Mas somos psiquiatras e curiosas do humano. E a psiquiatria se vale de tudo para entender o comportamento humano, né? De filmes, livros, tudo que nos acrescenta. Acho que a gente precisa entender. Eu brinco que psiquiatra tem que saber até o que está passando na novela, né? Porque a gente às vezes vem uns comportamentos assim absolutamente mimetizados de algumas situações que a gente fala, de onde que está surgindo isso, né? Enfim. Sim. Então vamos nos aventurar a falar desse filme tão intrigante. Não sei se todos gostam desse tipo de filme, porque ele é muito rápido, né, Carol? Ele é muito com diálogos muito rápidos. Things can't get any worse. Mas me chamou bastante atenção. Falei, Carol, você tem que assistir esse filme. Vamos bater um papo sobre esse filme. E já dá esse gatilho, porque assim, quando você me convidou para assistir, né, eu acho que você já trouxe as coisas que mais te chamavam a atenção nele, assim, que você acha que mais traz, assim, essa motivação pra gente vir aqui trazer esse conteúdo. Certo, é isso aí. Bem na época que lançou esse filme, eu havia escutado recentemente um podcast que falava do narcisismo cultural e trazia a dica de um livro de um antropólogo americano que chama Christopher Lasch, que debate um pouco essa questão. Mas lá nos anos 70, quer dizer, muito antes de rede social, né, dessa cultura do eu, do self, que a gente vive hoje em dia na idade contemporânea, ele já discutia que a sociedade ia caminhar para isso, para um homem muito narcísico, voltado para os seus interesses próprios, de uma certa superficialidade, com uma busca excessiva só por prazeres, né? E aí veio esse filme. E o filme nada mais é do que isso, assim, é um encontro de 3 bilionários e um pobre milionário. Get your net worth. Oh, 59. 63 bill. Feels good. 220 bill. É uma sátira, eles dominam a tecnologia do mundo. Então, assim, são 4 homens, é o Venice, que é o homem mais rico do mundo, que ele tem uma rede social muito influente, que se chama Trump, que não é Trump, mas aí já tem certamente uma pegadinha, né? Que eu acho que Trump é um exemplo de um narcisista grandioso aí, que a gente vê, né? Aí tem um modelo clássico para a gente entender sobre o assunto. Isso. Aí tem o Jeff, que acaba de criar uma inteligência artificial super avançada, que está sendo super cotada na Bolsa de Valores.
O James Randall, que é o mais velho de todos, que também é um bilionário que domina as tecnologias assim, militares e de drones, mas que está diante de um câncer terminal, que também é muito legal essa primeira parte do filme, que mostra como o cara bilionário que chegou no topo não acredita que ele pode morrer, ele contrata 1000 equipes médicas para falar a mesma coisa para ele dá risada das pessoas, porque ele tem um delírio, né, que ele vai fazer um upload da mente dele nessas tecnologias e aí ele vai viver eternamente, porque a mente dele é muito soberana e precisa restar na humanidade. E o pobre deles, que é o que só tem 500 milhões de dólares, que é quem recebe todos num encontro, num final de semana, o filme é sobre esse encontro desses caras, que é o Superman, eu nem sei o nome, eles chamam ele de Homem-Sopa, que é o mais insignificante, que é o que sofre diante dos 4, né? Como são parâmetros da vida, né? Coitado, só eu não cheguei num bilhão. Então, sobre a pretensão de que eles vão se encontrar velhos amigos num final de semana, cada um tem o seu interesse ali, né? O mais rico do mundo quer comprar a tecnologia de inteligência artificial do segundo, o outro, que é o mais velho, no fundo, quer sobreviver eternamente, usando da tecnologia dos outros bilionários. E o menor de todos só quer que alguém compre um aplicativo dele de meditação para ele se tornar também um bilionário. Então, cada um quer o seu investimento pessoal. E enquanto tudo esse encontro acontece, o mundo está caindo. Tudo por conta da rede social do bilionário que dispara um monte de fake news. Isso vai dando desde morte de prefeito em Paris, até quebra de bancos no mundo, países quebrando, e eles dando risada no fim de semana e discutindo o buffet do jantar, né? Então, assim, é muito rápido, é uma sátira do poder, é uma hipérbole, né? É um narcisista grandioso, né? Não é o narcisista que nos procura no consultório, acho que é importante falar disso. Sim. Né? Sim. Mas todos nós somos permeados por esse narcisismo, né? Que eu acho que é isso que eu comecei falando desse livro, que eu achei que tem desse antropólogo que faz essa sacada lá nos anos 70, que parece que ele faz previsão do futuro, né? Que a sociedade não daria em outro lugar a não ser nessa cultura muito do eu, né? Do individualismo. E na verdade a gente vê isso no filme, né? São amizades frágeis, superficiais, né? E dentro dessa cultura que a gente vive também, de poder tudo, né? As pessoas parecem desacreditar que vão morrer um dia, que a vida tem um fim, né? E as pessoas têm um horror à velhice, à morte. Isso no filme fica muito hiperbólico nos personagens ali, né? Sim. Então, esse filme dá muitas reflexões, assim, né? Muita. Quando você me trouxe ali, a gente falou muito dessa coisa do narcisismo cultural e, assim, o que isso tem a ver com a gente, né? Parece que na hora que a gente está falando de milionários, de bilionários, desse mundo muito diferente, parece assim, isso não tem nada a ver com a gente, né? Sim, não está no nosso mundo, né? Não está no nosso mundo, mas está, né? Aí na hora que você trouxe um pouco essa ideia do narcisismo cultural, eu fiquei pensando como que isso vem se aplicando aqui no nosso dia a dia de réis psiquiatras cuidando da saúde mental, né? Como que isso atinge, assim. E fez muito sentido, né? A gente pensar como que a gente está nessa cultura vencedora, né? Como que as pessoas estão enfeitiçadas com essa ideia de que, né, tudo você pode, e assim... A sensação que eu tenho é que quanto mais essas pessoas estão no poder, mais a gente vai se sentindo menos, buscando desesperadamente formas de sobreviver no meio dessa loucura e enlouquecendo junto, né? Porque tudo bem que eles estão lá. Se eles estão no poder, né? De alguma forma, alguém colocou eles no poder. Alguém banca esse consumo. Alguém está seguindo eles, né? Então, assim... A sociedade valoriza, é a gente, né? E a gente é a sociedade, né? Nesse livro, a gente é a sociedade. O Lesch traz uma reflexão. Acho legal a gente pensar do ponto de vista histórico. Não sou filósofa, não sou antropóloga, né? Mas... ele traz uma reflexão que nós iríamos chegar para esse caminho na sociedade a partir dos anos 60, 70,
houve uma época que a sociedade americana, que é a sociedade hegemônica, né, da qual a gente copia modelos da sociedade americana, o mundo ocidental, né, não tem como. Sim. E a sociedade americana brigava por maiores ideais, aqueles protestos contra as guerras, guerra do Vietnã. Parece que os ideais da sociedade eram ideais mais no sentido políticos de melhorar as condições de vida do mundo, tudo isso permeado por medo de perda de recursos naturais com o avanço do capitalismo, da industrialização, também com medo de uma burocratização excessiva, que o mundo é assim, né? O capitalismo venceu, né? E também com medo, assim, até da ameaça de guerra nuclear. Então, a sociedade era mais voltada para essas questões. E é como se a sociedade... Para um coletivo, né? Para uma coisa mais... Isso. E é como se a sociedade tivesse desistido disso. É tanta burocratização, as coisas não rolaram desse jeito. E aí, o Lesch fazia essa previsão, que o homem iria caminhar para se tornar esse homem narcísico, que vai funcionar pautado muito nos valores, assim, da expansão da consciência própria, da busca pela saúde. É muito maluco, porque a gente vive um mercado de saúde absurdo. Total, absurdo. Que fatura em cima disso. Eu até anotei aqui, ele fala da expansão da consciência, da busca pela saúde e de um crescimento pessoal, né? E é um pouco isso que a gente vive hoje em dia, né? É difícil dentro da clínica, às vezes, você trazer as pessoas quando estão num sofrimento muito intenso, voltado para as suas questões que são legítimas, mas fazer reflexões assim, amplia um pouco, olha para o lado, como estão as coisas ao seu redor, né? As pessoas tendem a trazer muito para si, porque hoje em dia isso é muito valorizado, né? Sim, tem uma cena, falando disso do filme, que vou dar um cortinho aí, depois a gente recupera. Mas assim, eles são aqueles exemplos de vencedores, né? De o auge ali da conquista, do supra-sumo. Eu não sei se você lembra da cena quando o filho do Vanish chega lá. That's nice, isn't it? I mean, it's sweet. Guys? Yo. Hey. Hey, come check this out. Oh, man. Are those my chess pieces? Dude, this is kind of sad. Ele põe o bebezinho com uma peça de xadrez deitado ali pra... Então, assim, o que é ser vencedor, né? Assim, tipo... que tipo de vitória é essa que a gente está buscando, de que essa aparência de conquista e de tudo, o que ela se conecta com essa capacidade de humanidade, de relacionamento, de empatia, de bem-estar, né? Então você vê assim, um bando de gente admirada, em pleno sofrimento e pouco entendimento de vida, né? Exatamente, essa cena do bebê é muito impactante mesmo, né? Ele bota o bebê no chão, ele vê o bebê em 5 minutos, né? Como se o bebê o ajudasse a tomar uma decisão grande no mundo, porque o mundo está quebrando, o presidente dos Estados Unidos está ligando para ele. Enquanto eles estão debatendo, eles olham o mapa mundi, assim. A cena que mais me chama a atenção é quando eles olham o mapa mundi, assim, e eles falam assim: o Ocidente está meio caído mesmo. É um bando de caixa da Amazon descartada. Vamos dominar a Ásia e vamos derrubar a China. Imagina, se a gente dominar a China, a gente vai criar lembranças. Então, assim, os caras estão num delírio, mas na verdade não é tão irreal, tá? Porque quem detém as tecnologias dá um clique e muda muita coisa. Sim, né? Sim. E aí o pacto que vai se fazendo entre eles, né, que culmina numa coisa patética deles tentarem matar, né, num plano diabólico e patético, assim, mal arquitetado. São 3 meninos. Então vamos matar, ele não quer vender a inteligência artificial aqui para você crescer, né? O super bilionário de todos quer comprar a inteligência, e esse Jeff parece que é um que tem um pouco mais de crítica sobre a capacidade que eles têm de destruir o mundo. E só que o terceiro bilionário quer que eles unam as tecnologias maiores no delírio de que em 5 anos ele vai sobreviver eternamente, porque como ele vai morrer, né? Ele vai poder restar em upload aí, em nanotecnologia, seremos nanopartículas. Os discursos são delirantes,
chegam a ser hilários, mas assim, tem que trazer a reflexão. Assim, pelo menos eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? O que é dar poder de tecnologia para meninos tão narcisistas, com uma autoestima super desregulada, e você vê entre eles a fragilidade da amizade, né? Eles chegam num plano diabólico de tentar matar o Jeff, trancam ele numa sauna, ameaçam tacar fogo e de medo ele assina a venda da inteligência artificial. É claro, a gente tá dando milhões de spoilers, precisa assistir o filme. Se a gente esqueceu de avisar, né? Alertas de spoiler. Alerta de spoiler depois de falar todo o filme, né? E aí, o cara, no dia seguinte, que os 3 únicos amigos do mundo, do mesmo patamar que ele, eu fico pensando que sofrimento se sentir tão poderoso e não poder ter amigos com outro nível de discussão, abaixo. Porque os caras tentam matar, ele vende coagido num acordo de advogados, trancado numa sauna, e ele se refaz ali. Na mesma manhã seguinte, não, tudo bem, eu compreendo, né? E ainda se alia ao outro bilionário, que fica claro no final que não vai rolar esse negócio de upload, porque eles não romperam total, não vai ter vida eterna, talvez não, né? Enfim. É um filme que ele me intrigou muito nesse sentido, né? E como a gente dentro da clínica, numa proporção menor, né? Pega esses narcisistas não grandiosos, porque os grandiosos não vêm aqui, né? O Trump, dificilmente eu acredito que o Trump vá ao psiquiatra, mas... A não ser que seja para uma medicação performática, né? A não ser que seja para um coach que vai ficar gritando yes we can, você pode, tudo você pode, né? A sociedade da performance. Mas a gente atende um narcisista mais vulnerável aqui, né? Que às vezes vem disfarçado de uma depressão e que a gente está tratando ali a depressão e de repente tem um gatilho assim que você fala assim, nossa, mas o que aconteceu que você piorou? Aí ele traz a seguinte situação que, poxa, eu não sou venerado, eu não sou aplaudido como eu merecia, não me validaram, que é um indivíduo que, na verdade, o narcisista, ao contrário do que a gente pensa, né, é uma pessoa de uma autoestima muito, muito desregulada, baixa, né? E entra em sofrimento, né? E às vezes a gente precisa trabalhar isso ali dentro do nosso consultório o tempo todo, né? O tempo todo. Não com o narcisista, talvez aquele que tem o transtorno de personalidade, mas aspectos narcisistas, né? Dos nossos pacientes, das pessoas que estão em sofrimento, né? Sim, e eu acho assim, sempre que eu falo de narcisismo, eu vou imediatamente pro palco do narcisista, assim, sabe, assim, quer dizer, para a plateia do narcisista, assim, né, tanto é que eu tenho um episódio que fala de transtorno de personalidade narcisista, e eu faço muito a analogia com a Eco, né? Porque o narcisismo vem do mito do Narciso. Sim. E o Narciso existe em cima da Eco que fica ali repetindo, né? Assim, tem toda uma história que eu não vou contar aqui. Mas para dizer um pouco assim, né? O Narciso, ele precisa dessa plateia, né? Então, assim... E geralmente a gente está falando exatamente da complementariedade dessa falta de autoestima, né? Se a gente entende que o narcisista é essa pessoa que não tem autoestima, com quem que ele vai se ligar? Com quem tem uma autoestima na mesma proporção, só que parece que projeta naquela grandiosidade uma sensação ali de poder, né? Então, assim, quando a gente está falando em sociedade narcisista, está falando desse público, que é o que está detendo o poder, e que é assim, muito provavelmente a gente também está falando de uma cultura com uma autoestima muito baixa que está mantendo esse poder nas pessoas, né? E eu acho que é nesse lugar que a gente vem aqui, né? Com o nosso narcisismo de querer uma plateia, mas para um convite acho que de salvar isso que a gente vive ali, né? Na nossa intimidade do consultório, né? Eu acho. Desculpa interromper, mas quando você falou um pouco do nosso narcisismo, né, que a gente está aqui também querendo dividir um conhecimento, é óbvio que tem
é uma satisfação da gente, né, divulgar alguma coisa que a gente debate e pensa, mas eu acho que a diferença é que, assim, o narcisista, ele não vai viver sem uma plateia que o admire. E a gente, antes de começar o episódio, a gente deu risada, se ninguém assistir, tá tudo certo. A gente se divertiu. A gente debateu um assunto super legal, dividiu as nossas angústias de tentar ajudar as pessoas, né, que estão nesse lugar, né? A gente essa semana conversou, falei de uma paciente, falei, puxa, Carol, eu tô com uma paciente assim, ela não consegue sair desse lugar, ela não foi validada nos pares ali, ela é super competente, mas jogaram era para escanteio no cargo dela, e há 1 ano ela tá nisso, repete isso, que será que fizeram, ou invalida todo mundo, ou então se sente um lixo, mas nunca consegue, né? E coloca, também as pessoas às vezes depositam tudo numa posição profissional, né? Também tem isso, né? Sim, eu brinquei mesmo do nosso narcisismo, mas era isso, assim, né, Erika? Eu acho que a gente fez um podcast antes de vir aqui falar com vocês, sabe? Então a diversão já tinha acontecido, assim, foram muitos áudios que a gente trocou. E nessa troca acho que a gente se enriqueceu muito, né? E eu acho que vai preenchendo a gente, inclusive, para vir aqui pensar nisso de ajudar as pessoas, né? E aí, o que a gente espera dessa plateia, né, que está aqui? Eu acho que é essa reflexão menos superficial, né? Sim. É para a gente ficar atento nesse poder de quem está liderando, de como a gente se sujeita a isso, de como sem querer a gente está lá querendo ser vencedores, acreditando que tudo a gente pode e criando essa sociedade cansada, em burnout, desesperada, assim, quando sente angústia, né? Eu acho que isso tem também... Nossa, mexido muito comigo, assim, né? Como que as pessoas não têm permitido mesmo a angústia, né? Como se, assim, não, mas se eu me angustiar aqui, eu não vou conseguir produzir tudo que eu preciso e não dou nem tempo para ouvir sobre o que essa angústia está me pedindo de novos rumos, né? Então, assim... Fazer essa reflexão, né? É difícil. Essa reflexão. As pessoas têm funcionado no automático, bombardeados por essa indústria cultural que prega isso, né? A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso nos filmes também. Entra no aeroporto, eu falo que entrar em aeroporto é aquele festival de livro. Fique rico, ganhe seu primeiro milhão. Sim. Recentemente, eu lembrei de uma história agora. A gente assistiu não vou falar nome, mas assim, um cara que vende essa questão de prosperar financeiramente, etc e tal, e ele tem uma mulher, e a mulher engravida e sofre um aborto, e parece que ele filma o feto, tá? Ele filma o feto, e assim, num relato de muito sofrimento, ele filma a criança abortada, e é como se assim, quando eu vi essa cena, e todo mundo, lógico, que meteu lenha no cara, e eu fiquei assim, até que ponto que chega o narcisismo, né? Porque ele está publicitando, na verdade, todo mundo entendeu como uma publicitação da vulnerabilidade para engajar, né? Mas eu vi aquilo como uma questão muito narcisista também. Como eu vou passar por isso? A gente queria tanto ter esse filho. E assim, as pessoas estão dando a cara a tapa, né? E sem se dar conta da contaminação. Que é isso? As pessoas começam a acreditar que nada de ruim vai acontecer com elas e que elas não vão morrer, que elas não vão envelhecer, e vivem nessa busca desenfreada por esse mundo do controle, né? Daquilo que a gente falou da maior versão. E é tudo muito vazio, né? No final das contas, existe um vazio grande, uma superficialidade nas relações. E a gente precisa entender que na vida a gente vai enfrentar situações de sofrimento, né? A gente vai precisar amadurecer diante delas e em muitas situações a gente vai fazer o que é possível, né? Sabe, o aceita que dói menos, né? Mas parece que a gente vive numa sociedade que a gente não pode aceitar nada, né? Sim. E já vem logo o convite, né, para o consumo de algo que te tire desse sofrimento, dessa impotência, né? Eu acho que é ali que a gente tem que ficar mais atento, assim, sabe? Entre alguém que olha para isso de um ponto de vista muito mais crítico, né? Assim, muito mais assim...
E aí, a gente falou da medicina, né? Tem um episódio, acho que a gente até conversou bastante sobre lá da testosterona, né? Quer dizer, é ótimo esse episódio. É muito isso, né? De uma medicina que começa a vender potência sem nem falar sobre insônia, sem nem falar sobre depressão, sobre ansiedade, e já te traz algo para você superar tudo isso. Super suplemento. Exatamente nesse nível da superficialidade. São tão divertidas que esse dia eu escutei uma pessoa falar assim: olha, eu vou marcar naquela endócrino porque eu gostei da prescrição de suplementos que ela passa. Eu tenho visto, eu gostei da suplemento, eu vou na... Quase que eu falei, ué, mas por que você vai? Vai lá e compra os suplementos que você já viu as prescrições. As pessoas estão malucas, entendeu? Malucas, assim, porque a gente é bombardeado. E às vezes o nosso trabalho aqui, além de tratar patologias, é claro que nós aqui, né, Carol, não estamos numa torre de marfim e somos imunes a tudo isso, tá? Nós também somos afetados. Mas a gente precisa sempre, nós precisamos nos propor a fazer um exercício de autorreflexão. Por que nós estamos fazendo tal coisa? Nós queremos aquilo é um valor mesmo para nós, né? Aquilo importa mesmo para a gente? Ou nós estamos indo numa toada aí que todo mundo tem que performar e tem que, né? E aí, nessa toada, é óbvio, esses caras vão ser enaltecidos, né? Eles representam o supra-sumo de ter tudo, né? Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho... Entendeu? Mas não tem um amigo, como a gente vê lá no filme. Nenhum é amigo do outro. Nenhum tem conexão nem com o filho. Tem hora que um passa superficialmente e fala: cara, eu preciso me entender com a minha mãe, eu não me entendo com a minha mãe. Pum! Muda o tema rápido, né? Eles não estão lá para isso, né? Sim. E talvez seja essa também uma das coisas que a gente vê que o filme fica, assim, né, vai ali para um lugar cansativo, mas eu acho que até é um cansativo que faz a gente entender que é isso que acontece na verdade, né, quando a gente está lidando com esse tipo de questão. E, assim, eu não sei se você pensou nisso, mas eu penso também, assim, né, como que também algumas pessoas têm que passar muito por uma liderança difícil, assim, né, infelizmente, assim... Líderes hoje estão nesse funcionamento, né, porque isso geralmente traz mesmo benefício financeiro, né, e eu acho que esse poder financeiro de alguma forma vai dominar. Então realmente eu acho que às vezes a gente se sente muito impotente em ter que lidar com isso, né. Quantas vezes eu acho que a gente atende pessoas assim, aí trabalhadores mesmo, né, que estão sob esse domínio. Subordinados por um chefe narcisista mora, assim, extremo, a gente realmente... E essa pessoa às vezes não tem muita saída, né? Porque ela depende daquele lugar ali para sobreviver, né? E realmente é bem difícil. Inclusive, o que a gente pode é ajudar essa pessoa a identificar, né? E talvez se proteger no sentido de não deixar que o outro destrua emocionalmente. As pessoas precisam ter muito claro quando estão diante de uma figura assim, né? Porque tendem a ser muito contaminadas no sentido de ficar se questionando aonde eu estou errando, o que eu preciso fazer para melhorar, também imbuídos nessa cultura de dar o seu melhor, né? Sim, eu acho que exatamente, é trabalhar meio no nível da consciência, né, porque a gente pensa muito no dinheiro como o parâmetro do sucesso, né, e aí que parâmetros são esses de fato que eu preciso para me sentir bem, né, tá bom, esse dinheiro que eu recebo aqui vai para quais aspectos da minha vida, né, então achei que assim, me trouxe um pouco essa lembrança aqui dos pacientes. E como que você pensa isso mesmo, assim, né? Pessoas que convivem com narcisismo, como que você vê isso, Érica? Como lidar com o aspecto de estar perto de narcisistas? Existem algumas pessoas que chegam aqui num estado de depressão muito grande e eu sempre, em determinada altura do tratamento, a gente comenta que às vezes eu falo assim, olha, essa depressão, eu observo isso na prática, você observa também certamente. Depois que a gente afunda e vai lá no buraco, porque uma depressão te leva para as trevas, né? Quando você começa a melhorar, você começa a trazer o indivíduo para fazer reflexões. O que pode melhorar no modo de vida dele, no entorno? O que acontecia que contribuía para que ele se mantivesse naquele estado, né? Porque a depressão tem componentes biológicos, neuroquímicos, né? E tem os componentes que ajudam a manter ali também, às vezes sociais, psicológicos, né?
E aí, não é incomum os pacientes começarem a identificar na melhora, às vezes, uma relação com uma pessoa abusiva, com uma pessoa narcisista. Eu já vi muitas depressões melhorarem e a pessoa, por exemplo, finalizar um casamento. Melhorar a ponto de enxergar situações e falar assim, olha, esse cara me mantinha no buraco, né? Ele só me desvalorizava porque ele precisava, para regular a autoestima dele no alto, eu precisava estar sempre reverenciando essa pessoa, reverenciando essa relação. E aí nunca era digna, nunca era o suficiente. E o quanto eu me anulei, né? E a gente observa assim que com o tratamento, porque o tratamento traz, a gente pelo menos procura oferecer muito mais do que o remédio, né? Isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem, elas ainda associam o psiquiatra como o cara que vai dar o remédio, né? E como quando o indivíduo consegue fazer essa capacidade de reflexão, você consegue contribuir para o indivíduo, não só aquele que está em psicoterapia, porque tem paciente que não vai para psicoterapia, e a possibilidade é na clínica, né, de você trabalhar e com vínculo construído, e o indivíduo começa a identificar, né, padrões de relações, às vezes com uma pessoa muito narcisista, muito instável, e que contribui ali para aquele sofrimento, né? Às vezes é mais fácil se salvar até do que tentar salvar a pessoa, né? Porque é aquilo que a gente falou, o narcisista grandioso, o extremo, ele não admite, ele não vai buscar ajuda. Ele não vai. Não. Ele não tá aqui no nosso consultório, né? Perfeito. Isso que você falou às vezes o que uma pessoa chama de narcisismo, eu chamo de relação narcísica, né? Que é exatamente isso que você falou. Se um sai dessa relação, quer dizer, se eu melhoro a minha identidade pessoal, minha autoestima, aquela relação para de funcionar, né? Porque eu não preciso mais me manter num funcionamento, né? Que a projeção do outro é que me faz me sentir grandiosa, né? Não sou eu com toda a minha potência, e se o outro não resgatar essa potência também, essa relação rompe, né? Sim. Então, sempre que eu trago isso, né, do narcisismo, eu penso por esse lado mesmo aí, né? E aí, né, Érica, você trouxe uma coisa que me fez pensar muito, assim, né? E nessas trocas que a gente teve para falar do filme, da nossa angústia como psiquiatra nos dias atuais, né? Bom, eu sou psiquiatra há quase 20 anos, né? E como mudou a psiquiatria de lá para cá? Acho que tudo mudou muito, acho que muitas profissões mudaram muito, né? Mas a nossa chama muito a atenção, que a gente já foi o médico de louco que as pessoas fugiam, né? Para o médico que prescreve desesperadamente que todo mundo toma alguma coisinha, ou isso, né? Para não sentir angústia, ou para melhorar a concentração, ou para performar melhor. Então, assim, como que a gente está realmente inserido nessa cultura? E aí, não à toa, né, o que almeja ser bilionário está vendendo um aplicativo de wellness, né, de bem-estar, de qualidade de vida. Então, como que a gente está migrando, como que a gente está lidando com essa psiquiatria? Foi o que a gente, né, nas nossas trocas, caiu a minha ficha. Eu falei, gente, a gente está fazendo podcast, vamos mudar esse jogo, vamos virar esse jogo e falar de coisas, assim, que não estão aqui para consumir, para vender bem-estar, mas para trazer mesmo... Acho que essa reflexão e consciência para dentro, então... Eu acho que é isso que a gente procura promover, reflexão, autoconhecimento, né? Porque essa fórmula enlatada para todo mundo não rola. Na prática, na intimidade, aqui, ó, quando a pessoa vem adoecida, né? A gente entende, assim... Tem coisa que eu queria falar aqui, mas não dá para falar, que é justamente sobre essa, que às vezes você atende uma figura que representa exatamente isso, a dona do blog, a dona do aplicativo, a musa fitness, do crossfit da região, e você vai ver de perto, é um ser humano sofrendo pra caramba, que criou aquele personagem ali porque tá capitalizando em cima daquilo, né? Arrebata um monte de pessoas inseguras. Imagina, a gente tem discutido isso atualmente com os adolescentes, o poder das redes, né, nas crianças e nos adolescentes que ficam vendo lá aquela menina rica que faz produto de skincare com 9 anos de idade, que assim, o quanto que isso afeta as pessoas, né? Nessa ilusão
E que é uma ilusão muito sedutora, né? É a tela vindo para você ali, né? Sim. Não tem... É o convite para o mais fácil, Exatamente. Né? Para o que está ali imediato, né? E assim, é a promessa maravilhosa, né? Aqui você vai ter tudo. E fica ali batendo o dedo naquilo que você vê, né? Eu acho maravilhoso que quando eu tomei contato com esse livro, tem até umas anotações dele aqui, porque por isso que eu fico baixando o olho, porque eu não consegui ler o livro todo, mas é fascinante como é que um cara que não tinha rede social, ele começou a fazer uma reflexão para onde a sociedade ia caminhar. E isso que você fala do aplicativo de meditação no final, né? Porque no final do filme acontece isso. Todo mundo volta para sua miséria, não muda muita coisa, os bilionários continuam lá. O que vai ter câncer aceita beber, você vai morrer, né? Você não é o alecrim dourado, ninguém é. Mas os outros que ainda não vão morrer, estão já, né? Não está previsto, continuam se sentindo dominantes. O dono do aplicativo de bem-estar, que é o cara que eles usam, porque ele é o mais pobre, para tentar fazer o crime, para tentar matar o filme todo. Ele é um marionete, ele lambe todo mundo para chegar naquele patamar e ser aceito pelos bilionários, né? E como é superficial, como é triste e como é vazio. E é dali que sai um grande aplicativo que vai vender bem-estar. Né? E o bem-estar e a saúde mental, ela não se faz realmente com tecnologia. Eu acho que nós não vamos morrer. Eu acho que com tudo que tem evoluído, com inteligência artificial, as pessoas ainda precisam de conexões. As pessoas ainda vão precisar de alguém que se importe com elas, que tenha uma escuta verdadeira, genuína, que a gente se importa. Eu acho que o nosso trabalho até me emociona falar, né? Porque é um trabalho que exige da gente uma conexão, interesse genuíno, uma mentalização, né? Entender. Acho que a gente está até pensando em fazer uma discussão sobre isso, inferir um pouco o estado mental do outro ali, para poder ajudar. Claro, ninguém lê a mente, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu acho que também isso tem a ver, essa capacidade de mentalização, com a nossa história, tem a história dos apegos e tal. Mas, de qualquer maneira, as pessoas vão precisar disso e vão precisar cada vez mais de profissionais da saúde mental que os instigue, que os estimule a fazer autorreflexões, né? A buscar o autoconhecimento, a buscar entender o que faz sentido para você e o que você está contaminado aí no mundo, né? Sim. Que não é teu, que você tá pegando e não é teu, né? Isso. E caminhando para o final, falando de conexões, essa conexão que eu tenho com você tem sido cada vez mais rica e me provocou aí para vir aqui de novo para um tema super, assim, né, do momento polêmico. O que você deixa aí de mensagem final? O que você quer trazer para a gente aí concluir? Olha, o que eu deixo? Primeiro que assistam filmes, a gente gosta. Assistam filmes, leiam livros, vejam séries. Eu acho que com mais de 20 anos, um pouquinho a mais que você de psiquiatria, a gente procura se atualizar, fazer curso e tal, mas é gostoso mesmo a gente também ver tudo que rola no mundo, né? A indústria cultural que tá aí, que também nos afeta. Mas eu acho que é isso. Dentro do que a gente falou aqui, a busca, que as pessoas consigam buscar cada vez mais, fazer esse exercício, né, de buscar conexões verdadeiras, entender quais são os seus valores, procurar ajuda, né, com pessoas que se importam, que têm capacidade técnica, mas que também se importam, tem que dar match com quem está te atendendo, né? E eu acho que a gente precisa entender que quanto mais a gente exigir da vida um tratamento que a vida não vai dar, mais a gente vai sofrer, a gente precisa se adaptar, né? A vida traz momentos de felicidade, traz momentos de encontros maravilhosos, mas a vida é um grande aprendizado, tem muitos momentos difíceis, tem muitas situações difíceis que nós vamos ter que enfrentar e lidar em algum momento. E o que é vendido aí de uma vida maravilhosa, entendeu? Tá no Instagram, tá no TikTok, sei lá, mas não é a real, né? O que não significa que a gente não possa buscar melhorar, nos aprimorar, né? E encontrar aí momentos de felicidade, né?
Não sei se eu finalizei bem aqui, mas você pega a gente de surpresa também, né, Carol? Você vai... Adoro ver esses convidados lindos. Eu vou deixar uma mensagem final, né? Porque ela apareceu bem aqui na nossa conversa, né? Acho que a maioria das pessoas sabe, né, a história da jornada do herói, né? Que o George Lucas do Jornada nas Estrelas se inspirou, né, no Joseph Campbell, que ele traz essa ideia do mito do herói, né, que ele estudou que esse mito do herói é uma coisa que permeia o humano, assim, né, e o mito do herói é maravilhoso, eu cito em um monte, não dá para falar quais dos episódios que eu citei, porque deve ter uns 15, né, e o mito do herói, ele tem a ver com esse processo, acho que de aprendizado da vida, né, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Enquanto a gente achar que a coisa vai ser fácil, que a gente não precisa passar por aprofundamento e aprendizado, a gente vai repetir a lição, a gente não vai completar o ciclo, assim, né? Então, se abrir acho que para esse lugar, assim, de coragem, de aprendizado é muito rico. Mas não era isso que eu queria dizer sobre a minha mensagem final, ela tem a ver com o filme. Não tem mito do herói nesse filme, minha gente. Não tem transformação nesse filme. Mas são quatro moleques, são 4 meninos. Que sai. Então, assim, você termina de assistir um filme numa angústia em que não houve nenhuma transformação. Mas ele tem uma utilidade, é por isso que a gente está aqui. Sim. É que talvez a gente tenha que entender que para a gente viver, né, o nosso mito de transformação, é muito importante, eu acho, que a gente olhar a cultura que a gente está inserida, as forças externas que estão inseridas e que são muito, muito poderosas, né? Nas épocas políticas, né? Sim, assim, não vamos mexer nesse tema, mas o que sempre me chamou a atenção era pessoas brigando e o motivo pelos quais elas estavam brigando, as pessoas continuavam lá igual esses personagens desse filme, né? Tomando seu vinho, brincando, e as pessoas que estão aqui embaixo se debatendo, sofrendo e lutando, sendo, né? Bombardeadas, é isso aí. É bem isso mesmo. Não é um filme de mito de herói, mas vamos trazer o mito do herói para dentro da gente, que eu acho que esse é isso filme mesmo. Vem para isso. Ótimo. Enfim. Muito obrigado vocês que ficaram aqui até o final assistindo com a gente. Obrigada, Érica, por provocar. A gente já está aqui com os 2, 3 streamings, né? Foi Psiquiatra no streaming, porque a gente quer continuar falando muito disso. E a Érica é essa curadora maravilhosa para isso, gente. Aguardem mais. Beijão, Carol. Foi um prazer. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.